Humberto. Diretamente com o nosso companheiro Humberto. Boa tarde, Humberto. Boa tarde, Humbertão. Rapaz, ontem não deu certo. Estávamos com o senador veneziano lá em... Perdeu o cabelo. Ao vivo aí pro Brasil inteiro, dando um trato na cabeleira. Boa tarde, meu amigo Humberto. Seja bem-vindo ao Boquinha de Parte 2. Ontem, como eu estava dizendo, estava lá com o veneziano. Acabamos atropelando o horário de Humberto, mas hoje tem todo espaço para falar. Seja bem-vindo. Pode soltar as suas informações. Podem ir. Boa tarde, Herbert. Boa tarde, Ian. Boa tarde, Asmar. Todo mundo de boca quente. Pois é, uma boa tarde a todos vocês. Uma semana quente em Brasília, quer dizer, semana curta, meio que curta e ao mesmo tempo quente, porque afinal de contas tivemos aí a aprovação de projetos importantes na casa, tanto na Câmara quanto no Senado, e principalmente com relação ao IOF, que é o assunto do momento, tanto na Câmara quanto no Senado, e mais um assunto hoje importante que está acontecendo desde cedinho, desde as 9 horas da manhã, no Supremo Tribunal Federal, uma audiência pública para discutir as emendas parlamentares. Então, vou começar por essa informação, porque estariam presentes hoje tanto o presidente da Câmara, Hugo Mota, quanto o presidente do Senado, o senador Davi. Mas o que aconteceu? Eles desistiram de ir, não foram, não compareceram a essa reunião lá no Supremo Tribunal Federal, e foi o assunto de hoje nos jornais, porque tem a questão do IOF também, que foi aprovada essa semana, e essa questão do IOF, eu conversava agora há pouco com o Jarismar e falava que, por exemplo, o governo vai ter que pensar numa economia aí de ou arrecadar ou economizar 20,5 bilhões de reais para cumprir a meta fiscal de 2025. E aí muita gente se questionando porque agora acha que o governo deve, inclusive, levar ao Supremo Tribunal Federal essa questão da aprovação da derrubada lá na Câmara e no Senado. E todos que questionam, porque o governo já disse que vai levar ao Supremo Tribunal Federal essa questão do IOF. Os líderes partidários já deram um recado ao governo que se o presidente da República, o governo levar ao Supremo Tribunal Federal essa questão do IOF ao Supremo, o caldo vai engrossar no Congresso Nacional. O recado já foi dado, porque já se não está fácil para Lula, com 2 aliados na presidência da Câmara e do Senado, imagina-se, depois da aprovação da derrubada do IOF, né, o que pode acontecer com o restante do seu governo. Possivelmente não vai conseguir aprovar lá essas coisas que ele precisa. Já se fala, inclusive, o ex-presidente da Casa, Arthur Lira, que é o relator do imposto de renda para até R$5 mil, já deu um recado que não há clima na Casa para apresentar o seu relatório para votação. Já se fala, inclusive, num projeto para apenas 2 salários mínimos, ou R$2 mil. Estão aí nessa indecisão, se R$2 mil ou até 2 salários mínimos. Então, meus amigos, a situação aí não é lá essas coisas todas, principalmente se o governo resolver levar o assunto ao Supremo Tribunal Federal. E um dos questionamentos dos próprios líderes partidários do Congresso... Opa! Só para você dizer, eles não vão levar, porque estão 2 aliados. Quem é esses 2 aliados de Lula? O Hugo Mota nem avisou a Lula, é aliado esse cara. Se você for aliado, eu não quero inimigo, não. É esses 2 aí que são aliados do governo? Não. Eles são aliados do governo, nem avisaram. O Hugo Mota nem avisou a bancada do governo, está em todas as coisas, nem avisou. Mas ele é um aliado do governo. Eu não quero um aliado desse, não. Pois é, então ele está lascado. Porque ele é aliado. Tanto o presidente da Câmara quanto o Senado. É um aliado dele. Todos os dois têm partido do governo. Agora, o governo está fazendo o jogo e os dois também estão fazendo o seu jogo. Né? É jogo duplo. Tanto um para um lado quanto para o outro. Agora, que a situação do governo, cá para nós 3 aqui, e todos que nos escutam, a situação não é boa e também não ficará boa se ele realmente resolver levar o assunto à justiça. Agora, o questionamento que eu também falava com o Jarismar é que os líderes estão questionando por que o governo não corta, quer aumentar impostos, mas não corta na própria carne. E um dos principais questionamentos é
com quantos ministérios o governo tem aí, onde poderia muito bem fazer os seus cortes nas questões das viagens, e etc, e etc e tal. Então, um cobra de um lado que corte, o outro também cobra do outro lado que corte. Agora, se cortar as emendas parlamentares, quem sai perdendo são os municípios, e vocês sabem muito bem disso, porque as emendas parlamentares agora está por conta do parlamento, e não do governo federal. Está mais para o parlamentarismo, né, e não o presidencialismo, quando se trata e quando se fala de emenda parlamentar, que aí os parlamentares indicam para os seus municípios. Se o governo ou resolverem cortar essas emendas, quem sai perdendo são os municípios, não apenas os parlamentares, mas toda a população. Então, por isso que a ideia é que se corte na própria carne, diminuindo ministérios e outros gastos supérfluos que o governo vem fazendo. Ô Humberto, Humberto, rapidamente, deixa eu só aproveitar, nessa questão do corte de gastos, envolvendo, e essa discussão entre o Legislativo, entre também o Poder Executivo. Uns querem cortar, enquanto o Executivo pede para que o Congresso Nacional tenha uma participação menor nessa questão da distribuição de emendas parlamentares. O Congresso afirma que o governo tem que diminuir o número de ministérios, mas se diminuir o número de ministérios, não afeta diretamente na relação política com o Congresso, porque a União Brasil tem 3 ministérios, o PP tem 1 ministério, o PSD tem 3 ministérios. Não piora a situação diante do Congresso Nacional? Não reflete diretamente nessa relação entre o Executivo e o Legislativo um corte de ministérios? Mas aí faz a readequação, põe esse pessoal, depois vão tentar fazer o jeitinho deles aí, depois dá só para um ministério, para um partido e outro, e assim vai. É a vida. Agora, que tem que cortar, tem que cortar. Agora, quem vai cortar? Não é? Quem vai sair perdendo? Eu só sei de uma coisa, que se vai perguntar para muitos brasileiros por aí, concordam com os parlamentares que tem que cortar ministérios. Isso aí todo mundo sabe. Para que tanto ministério? Eu não concordo com desse tanto ministério. O governo passado, o outro governo também, tinha poucos ministérios e não governava do mesmo jeito. A gente sabe que é muito bem para colocar os aliados, né, entre aspas, aí, os aliados e aqueles que gostam muito bem de estar nas tetas do Estado. Humberto, deixa eu aqui. Já não quer continuar nessa linha e queria fazer outra pergunta. Eu ia dizer o seguinte: já aconteceu isso no Bolsonaro, aconteceu em prefeitura. Cortar a secretaria e transformar o ministério, transformar em secretaria, só muda a cabeça. Se for para cortar, tem que cortar os cargos. Não corta os cargos, porque tem que mandar um projeto tirando os cargos, acabando o ministério. Não, tirar o ministério é só o salário do ministro que diminui. Vira secretaria, não economiza nada. Aqui em Caseira aconteceu a mesma coisa no governo Rafael. Diminuiu 6 secretarias, aí tirou um salário, diminuiu o salário, ficou praticamente a mesma coisa. Não é uma diminuição. Agora, cortando, tirando funcionário demais, aí é uma outra coisa. Não é o ministério cortar, não. É enxugar o ministério. Ou não? Sim, concordo com você. É enxugar o ministério tirando funcionário, porque não tem necessidade. Não existe essa necessidade. Porque aí, quando se tem funcionário, nós temos funcionário, nós temos água, nós temos luz, nós temos carros, nós temos todo um aparato por trás disso aí. Não é apenas só o pessoal. Então, está inchada, a máquina está inchada. Alguém tem que sair cortando. Agora, de quebra o governo, de quebra também o Congresso agora aprovou, depois de ser provocado, né? Foi provocado lá o Supremo Tribunal Federal. O Supremo diz que a Câmara dos Deputados teria que cortar ou criar novos cargos para deputados. O que eles fizeram? Criaram novos 18 vagas para os deputados. Você sabe o que significa isso? São 18 gabinetes, mais funcionários, né? Mais combustível, mais água, mais luz, mais isso, mais aquilo, mais impostos, enfim. É mais grana e isso vai sair do nosso bolso. É uma grande crítica também. E olha, esse projeto só passou no Senado por um voto, 41 votos, que era justamente o que precisava. 41 votos. E foi justamente o que deu 41 votos. Isso porque o presidente do Senado desceu lá da presidência, foi lá embaixo e votou. Por isso também foi aprovado. Já retornou para a Câmara, já foi aprovado na Câmara, e ano que vem nós teremos aí estados que ganharão ou uma vaga, ou 2 ou 3 vagas aí. Um exemplo desses aí é o próprio Amazonas, que vai ganhar 2 parlamentares. Se eu não me engano, o Rio Grande do Norte ganha 1, não me recordo mais. E assim por diante.
Humberto, eu vou mudando, não sei se os colegas querem ainda o tema, eu vou mudar o tema. Como é que o Congresso Nacional e o próprio amigo mesmo vê? Eu vou lhe dar aqui, você está com a caneta e o papel aí? Você tem? Pronto. Vamos lá, eu vou Não me trazer... fazer pergunta Pronto. difícil, não, senão eu vou ficar calado. Não. A pergunta aqui é bem objetiva. Porque o Jarismar gosta também das perguntinhas meio cabulosas aí, vá. Não, aqui é a pergunta objetiva. Vamos lá. O FPM subiu. O prefeito está comemorando. O dólar despencou. Está lá embaixo. A inflação desabou. 0,26%. O emprego bateu mais um recorde histórico. E o Dino está fazendo o trabalho dele, que ele quer apenas transparência. Quer saber para quem, que ele não pode cortar a emenda, que isso não é atribuição do Supremo Tribunal Federal. Mas o Dino quer transparência. Aí o amigo começou já dizendo que tanto o Alcolumbre quanto o Hugo Mota não foram para essa reunião. Afinal de contas, o Brasil está realmente ruim, está tudo péssimo, está tudo horrível. Ou esses números aqui, o amigo que está no Congresso, junto aí às bancadas, ou esses números aqui não refletem a realidade do Brasil. Porque a gente vê uma grita falando que o Brasil está mal, mas quando nós especialistas com responsabilidade, jornalistas, pesquisadores, professores, gente que entende que vai para os números. Vamos lá, FPM subiu. Como é que a prefeitura vai reclamar se subiu? O dólar tá descendo e dizem os especialistas vai descer mais. A inflação, meu amigo, vem descendo, não é de agora. Fechou o semestre descendo, vai fechar na meta. Emprego, meu amigo, o emprego, cara, Humberto, no Brasil é recorde histórico, nunca tivemos tanto emprego. E mais, comentário hoje do Boca Quente aqui, matéria do Brasil inteiro, diz que vai continuar subindo, tá resiliente, tá bacana. E aí, essa história de Dino, que quer transparência, quer saber quem está gastando aonde. Eu quero saber o que é que esse país está tão ruim, aí na sua opinião, porque o Congresso deveria, né? Tá concordando com isso. Ian quer complementar? Vai lá, Ian. Concordando com o Cartaz. O Cartaz estava me indagando, ele estava tudo ok na questão das legendas. Vai lá, Humberto, a Rocha. Olha, as emendas, há de convir comigo que todas as emendas que são apresentadas, é bom deixar muito claro que todas essas emendas que são apresentadas, que elas vão para os ministérios. Quem libera, meu amigo, a grana, quem libera o dinheiro é o Ministério, depois um projeto aprovado por eles. Não adianta a Prefeitura mandar, vou colocar um poste de luz de 50 metros na Juventus Carneiro, tá ok? Esse poste aqui tem que ter um projetinho da Prefeitura Municipal de Cajazeiras encaminhada para o Ministério da Gestão. Lá vai passar esse projetinho por um pessoal lá e vai dizer, olha, esse projeto está aprovado. Não, esse projeto aqui ficou faltando uma perna de arame nele, ele não está aprovado, então não vou liberar essa grana. Então, meus amigos, não existe essa história de que está solto, não tem nada solto. O parlamentar libera a sua emenda, essa emenda a prefeitura vai receber, ela vai ter que apresentar um projeto lá no Ministério para poder receber esse dinheiro para fazer a sua obra. Então, tem muita gente dizendo por aí que o parlamentar está soltando, está liberando dinheiro à vontade. Não é bem isso, não. Tá? Não é bem isso, não. Agora, por que o governo... Essa história do Flávio Dino está puxando para si essa audiência pública hoje lá no Supremo, foi porque o governo federal provocou. E você acha que aí simplesmente foi da cabeça dele? Não. O governo federal provocou, mas também... Beto, eu concordo com você, que inclusive está na prefeitura, na questão dos projetos. Mas de um tempo para cá, tá vindo as emendas PIX e tá vindo as emendas que não aparece nem quem bota lá no Congresso, estava aparecendo, não tinha nem o autor e para onde era a emenda. O governo nem sabia para onde era. Foi feito muitas reportagens, Jornal Nacional, de todo canto, para o Maranhão, para o Piauí. Não foi nem saber nem onde era que estavam as emendas do dinheiro. Inclusive, então foi algumas coisas, exatamente a transparência que tinha antigamente. Só liberava depois que estava tudo ok, não podia faltar uma assinatura. Eu vi no tempo do doutor Epitácio, se tivesse uma assinatura errada aqui, parava a emenda lá. De um tempo para cá, não, está passando tudo. Inclusive hoje, 2 prefeitos presos. Preso porque ninguém sabe onde está indo.
Exatamente. Essas emendas PIX, eu concordo com você. Essas emendas PIX, a emenda PIX precisa sim de controle. Alguém sim precisa prestar conta dela. Isso aí eu concordo plenamente com você. Eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que contestar mesmo. A emenda PIX é imoral. Alguém tem que prestar conta dela e dizer assim, olha, foi 10 milhões em emenda PIX para o município tal. Essa emenda foi para tal coisa, e quem está fiscalizando a obra desses 10 milhões? Né? A gente sabe que muitas vezes isso não é feito, né? E, infelizmente, tomara a Deus aí, se é para realmente, se é para chegar a um denominador comum, se é para moralizar aquilo que precisa, é tudo bem-vindo, e precisa mesmo, porque todos nós sabemos o quanto é difícil para a sociedade estar bancando tudo isso, nós que pagamos impostos. Amigo Humberto, mas ficou em aberto a minha pergunta. Eu fui muito objetivo, eu trouxe números, eu trouxe dados, eu trouxe informações que são factíveis. E aí, o Brasil está melhor ou está pior? Qual é a visão de Humberto? O Brasil... Não, números são números, a gente não discute quanto a números. Eu quero saber a opinião do amigo Humberto, que é aí em Brasília, porque os congressistas me parecem, a parte central é dinheiro mesmo, estão rasgando aí a Constituição. Só para completar, amigo Humberto, os congressistas estão... O que o Hugo Mota fez ontem é rasgar a Constituição. É inconstitucional. Não se veta decreto de governo. Isso é lei. Então a lei não pode ser mudada de acordo com a vontade de cada um, porque isso é bobice. Isso é gente da terra plana. Mas aí a minha pergunta, eu vou insistir. O Brasil, na visão de Humberto, nosso comentarista, dentro desses números que eu apresentei, está melhor ou está pior? O que é que você diz aqui para a Grande Cajazeiras? Para mim está pior, porque você vai no mercado, o preço do café, que nós pagávamos aqui até pouco tempo atrás, R$13 em meio quilo de café, aqui hoje é R$39, eu não sei quanto é que você paga aí no quilo de café, meio quilo de café, meio quilo de café. Gasolina hoje, nós estamos aqui a 5,45 e 5,64, eu abasteci hoje, 6,64 a gasolina, né? Eu não sei quanto é que está por aí. Então, tudo isso aí, a população está agoniada com o preço das coisas no mercado. Para mim, a situação não é boa, não. Os números podem até mostrar que são bonitos. Todo número é bonito. Agora, na realidade, no povo, que passa necessidade, que passa dificuldade, até o assalariado está sentindo já lá no seu bolso, porque você vai no mercado, você sai com a sacolinha quando você saía com muita coisa. Né? Agora, vou voltar um pouquinho mais, e se eu estiver errado, você pode me corrigir, não tem nenhum problema nenhum. Algumas coisas melhoraram? Algumas coisas melhoraram, eu não posso negar. Mas tem coisas que não estão boas. Está lá em cima, arroz, feijão, o mercado em si, quando a gente vai no supermercado, a gente vê a questão dos valores que estão aí, na manteiga, na margarina, no óleo de cozinha, que até bem pouco tempo você pagava R$3,60 no óleo de cozinha, você vai no mercado, é R$9, é R$8,50, quer dizer... Vai perguntar para a pessoa que vai no mercado para tu ver a resposta dela. Fica na porta do mercado e pergunta, ei, tá bom para ti aí o mercado hoje? Você vai ter uma resposta que não tá boa. Eu vou sugerir a você, de 10 itens que você citou aí, desses aí, de 10 itens, aqui tá melhor de morar do que em Brasília muito, viu? Porque o óleo baixou aqui, o azeite baixou aqui, o arroz baixou aqui, o gasolina baixou aqui. Tá ruim aí a situação de Brasília, viu? Tá subindo tudo mais do que todo canto. Você morou aqui, Jarismar. Você morou aqui, você sabe que a nossa realidade é completamente diferente. Porque tudo aí é mais caro, o dinheiro aí é maior. Humberto, eu tô com números aqui. O Brasil está em deflação. A agência Brasil, o UOL, tá todo mundo. Né? Segura aí, Ramiro, eu tô até pagando. Arroz reduziu. Não, só informação. Arroz diminuiu, ovo de galinha diminuiu, tomate diminuiu, alimento e bebida diminuiu, transporte diminuiu, despesas pessoais, vestuário, habitação, até plano de saúde diminuiu. Aí eu não entendo, Humberto, se realmente é o que você diz ou o que a imprensa nacional diz. O que é que está valendo? O que Humberto Pedro diz ou o que a imprensa nacional inteira diz? Eu queria entender. Vamos pro intervalo e volta já. Daqui a pouco o Humberto responde. Difusora. Durante décadas, inovamos, nos reinventamos.
Ousamos em fazer diferente. Investimos pesado para levar até você entretenimento, informação e a mais dinâmica programação. É por isso que em 61 anos ostentamos o primeiro lugar em todos os segmentos. Difusora Rádio Cajazeiras, 61 anos, primeiro lugar no seu coração. No seu coração. Você já tem um consórcio Honda? Ainda não? Eu não acredito. Visite a Honda Cavalcante Primo. Venha até a nossa loja, converse com um de nossos vendedores e tire suas dúvidas. Quem sabe você logo vai sair de moto nova pagando aquela parceirinha que vai caber direitinho no seu bolso. E o melhor, adquirindo uma moto da Honda é investimento garantido. Consórcio Honda na Cavalcante Primo. É entrega garantida pela fábrica. Lembre-se, moto sem prejuízo é Honda. Temos o menor custo de manutenção entre todas as marcas. Acesse nosso site www.hondacavalcanteprimo.com.br. Paz no trânsito começa por você. Prepare-se para um encontro especial com você mesma. Chegou Nativa Spa Uva Merlot, uma linha de autocuidado com fragrância magnética e envolvente. A partir da combinação do extrato de uva e óleo de quinoa, ajuda a retardar os sinais de envelhecimento da pele. Passe em uma loja, procure um revendedor, compre pelo site ou pelo WhatsApp oficial e garanta até 25% off. Nativa Spa é o Boticário. Promoção válida até 13 de abril. Consulte condições nos canais de venda. Prepare-se! A ADL Link agora é a Agility Telecom e sua experiência online está prestes a mudar. A Agility Telecom, uma franqueada que está presente em mais de 200 cidades no Nordeste. Referência em internet de altíssima qualidade, com ultra velocidade e tecnologia fibra ótica. Está chegando na cidade de Cajazeiras. Agility, um novo jeito de conectar pessoas. Conheça a nossa loja Agility Telecom, que fica localizada na rua Sebastião Bandeira de Melo, 130 Centro, aqui em Cajazeiras. Fale conosco pelo 0800 083 2988. Difusora Rádio Cajazeiras, 61 anos, primeiro lugar em Cajazeiras, na Paraíba, e a programação que está entre as melhores do Brasil. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, Boca Quente. Herbert Melo. Ian Braga. Jarismar Pereira. 15 horas mais 38 minutos. Vamos para Humberto Humberto Pinheiro, direto de Brasília. Ele Exatamente. voltou agora. Ele vai aí colocar a opinião dele, a visão dele. Vai lá, Humberto, pode desenvolver. Estão vendo o Jarismar tomando café, mas parece que o café dele foi mais em conta, né? Meu café, eu tô até tomando um cafezinho aqui também, viu? Vou deixar vocês. Não vou deixar com inveja, né? Porque café tá caro, viu? Eu tô no Você sabe chá. que os mercados aqui, Eu tô no chá. o mercado. Ó, tá vendo? Tá no chá, né? Tá certo. Eu sou mais Tem que econômico, eu calmar. tô cortando na carne, eu tô no chá. Ensina, Ian, para o governo também cortar na carne, Ian. Enquanto isso, eu vou Ensina tomar aí, um Ian. cafezinho Ensina aqui. aí. Como é que faz? Eu tô tomando mais barato, viu? R$39, viu, Herbert? Mas sem nada não. Deus há de vir com... Mas Deus vai o café ter... não tá caro no mundo inteiro, não? Não é aquela situação Não, sazonalidade? não, É só no Brasil que tá brasileiro, caro? Isso. É, Jarismar, só no Brasil que tá caro, Jarismar? Fala aí, Jarismar. Não, deixa o Beto responder agora, que ele tá botando só o café como vilão. Botaram 8 e baixou, o óleo baixou, azeite baixou, o arroz Opa. baixou, agora bota a carne baixou, bota o vilão o café, pronto. Não, o arroz baixou mesmo, viu? Tava numa prateleira mais alta, ela baixou para de baixo, para a gôndola baixa. Então eu Agora mando é o daqui seguinte, pra você a feira. Vai mandar a feira pra você, Humberto. Ganhou a feira de Jarismar. Ô, Jarismar. Não, para de sacanagem agora aqui. O arroz baixou mesmo, o arroz deu uma baixada. Tava aqui a R$40 vou dar um exemplo aqui, o arroz Flora, que ele costumava ser uma média de 32, 29, ele realmente baixou, voltou ao preço que era antigamente, viu? Saiu dos 40, baixou de novo aos 32, se eu não me engano. A última vez que eu vi a semana passada. O arroz sim baixou. Mas, Herbert, eu não posso ir contra os números. Mas eu posso ir contra. Eu não posso ir contra os números, mas eu posso ir com a minha opinião dizer para você. De que eu, como cidadão,
não estou gostando do que estou vendo no mercado, nem no posto de gasolina. E essa é a minha opinião. Se os números estão aí dizendo uma coisa, precisa o mercado mostrar realmente que isso está valendo a pena, que os números estão corretos. Tá bom, meu amigo? Tranquilo, sua opinião. Sua opinião. Eu só queria que você me respondesse uma Eu coisa. pergunto para você também, está um céu de brigadeiro? Não, Humberto, eu perguntar uma coisa. Quer dizer, o governo confirmou que vai judicializar. Tinha confirmado numa reunião hoje com o Lula. Você, por entendimento aí, olhando para os três, são bem pertinho aí, tanto o Supremo como... Digamos, o Supremo disser o que os juristas disseram hoje. É inconstitucional. Aí já é o Supremo que está dizendo ao Congresso. O Congresso vai tentar dizer o que com o Supremo? Vai retaliar o Supremo? Só rapidinho. Só uma pergunta, não, é só desse sentido. Porque já estão um barril de pólvora nos 3 poderes. Aí vai entrar outro agora, de novo, em 2 poderes. Agora vai entrar 3 poderes, um barril de pólvora. Faísca para tudo que é lado aí em Brasília. Será que vai ficar desse clima tenso aí em Brasília, Humberto? Você conhece aí bem a esplanada do Ministério. Vai ficar um não poder ver o outro, um ministro do Supremo saindo, olhando para um deputado já com cara feio, ou um deputado olhando para o ministro com cara feio, e o executivo também? Humberto, é só para ele responder, aí você responde, Jarismar, porque se você me perguntou, eu estou com a matéria aqui da CNN, prévia da inflação, IPCA 15, desacelera 0,26%, vivemos um momento de deflação. Eu cheguei a pagar no governo anterior, no quilo da alcatra, eu paguei 75. Eu comprei carne ontem aqui, eu paguei, na picanha que você citou aí, R$36 o quilo. Paguei aqui, comprei várias carnes aqui, nenhuma passou de 40. Eu paguei no botijão de gás, no governo anterior, R$150. O botijão de gás aqui está 120. Se eu for citar os itens aqui, que a gente paga bem mais barato, eu sinceramente, eu acho realmente que Brasília deve ser uma bolha, um lugar à parte do Brasil, em que as coisas estão super caras. Eu cheguei a pagar combustível aqui em Cajazeiras a R$8, Humberto. Eu estou pagando agora, não sei quantos anos depois, eu estou pagando a 5,47. Aí essa é a minha resposta. Se eu fizer um comparativo de governo, eu não tenho dúvidas. Isso é incomparável. O que me parece é que é uma grita de uma parte da oposição que monta esse discurso, essa proto-argumentação negativa para desgastar o governo e não aceita as coisas boas. Eu trago números oficiais, aí você respondeu com a sua opinião. A minha opinião é uma opinião que vai além das bolhas, das redes sociais e do mau jornalismo. É uma opinião ligada aos fatos. Agora, se o brasileiro está reclamando, que a gente vê aqui até a situação até constrangedora, é uma pesquisa atrás de outra pesquisa, colocam candidatos que nem vão concorrer, candidatos que são inelegíveis, candidatos que não têm nada a ver com a realidade, e colocam a condição de Lula horrível. Eu não vou dizer que está mil maravilha, porque não existe governo mil maravilha, mas quando o amigo me responde que a inflação e outros índices não estão baixando, eu realmente fico. Aí a minha impressão é essa, de que eu paguei R$ 8,90 na gasolina e hoje eu pago R$ 5,47. Mas, como disse Jarismar numa crônica essa semana, se o melhor está pior, fazer o quê, né, amigo Humberto? Aí você pode responder, Jarismar. É bem isso. Pode ficar pior, viu? Não se preocupe. Essa situação é em cada cidade, e nós temos diferenças de ICMS para estado. Em Brasília é um, aí na Paraíba é outro. Como você viu, o seu combustível é mais barato do que o nosso aqui. Muito mais barato que o nosso. Então, como você já falou aí, que você encontrou picanha a R$37, eu confesso para você que eu nem olho, porque aqui é muito caro. Confesso para você que eu não olho. A tal da picanha fatiada, que é se eu não me engano, o colchão mole, eu nem sei muito dessa história de carne, mas que eles fatiam aí um pedaço da carne aí que parece com uma picanha, mas que não é uma picanha, essa é barata. Essa daqui é 30 conto aqui, mas não é picanha. E se a gente for pegar as coisas no pé da letra, a gente vai ficar louco. Mas o que a gente sabe, que existem os números. Se os números estão positivos, beleza, vamos torcer para que o mercado ajude. Isso o povo não está sentindo no supermercado na hora de fazer as suas compras. É isso que eu estou falando para você. Os números que você apresentou podem ser números realmente fantásticos, mas isso não está aparecendo lá na ponta para nós consumidores. Aí você acha que a população está gostando? Adianta eu divulgar, você divulgar, todo mundo divulgar, baixou a inflação, fazer isso, mas a população não está sentindo no bolso. É por isso que o governo
está com a impopularidade que está, de 57%. Agora, você disse, mas está colocando fulano que não é candidato, Beltrano que não é candidato, mas eles podem colocar quem eles quiserem para fazer uma comparação. Eles querem mostrar que o governo está bem. Simplesmente isso, que qualquer pessoa que colocar hoje para disputar com o governo, ele corre risco de perder. Nós sabemos que é fácil para o Lula ganhar? Não sei se vai ser tão fácil. Ele vai sim se reeleger, acredito na reeleição dele. Mas vai ser fácil? Não vai ser fácil. Pode acreditar que não será fácil. E aí a prova disso é que ele está com 57%, a pior desaprovação dele em 3 governos, 57%. Agora, isso é por quê? Porque está bom? Porque a inflação caiu, isso caiu? Não, porque o governo não está bom. E aí está mostrando que a população está sofrendo por alta dos preços, né, em tudo. É isso aí, Herbert. Humberto, obrigado. É sempre bom debater com você, porque o bom da democracia e do bom jornalismo são as opiniões. Elas podem convergir, divergir, mas o carinho, o respeito por você e a consideração são sempre muito grandes. Vamos para as últimas considerações? A Jairmar quer só saber essa questão de como fica aí no Congresso, para encerrar. Sim, o Jairmar. Cara, é aquilo que eu até conversei um pouquinho contigo fora do ar, né? Tá chato, né? Tá chato. Essa questão da política tá muito chata, cara. Porque e essa brigazinha, né? É direita, é esquerda, é quinta, é ré, enfim, tá uma confusão. Mas se o governo vai sim colocar no Supremo Tribunal Federal e vai declarar que é inconstitucional o que a Câmara fez, o que o Congresso fez, aí, meu amigo velho, vai ficar aquela disputa. Será que realmente o Congresso está disposto a arrumar uma briga com o Supremo Tribunal Federal? Eu digo uma coisa para você. Quem tiver um cabelinho de sapo grudado ainda no seu rabo, eu acredito que ninguém vai se enfiar lá com o Supremo Tribunal Federal, né? Ninguém tá para brincadeira lá nesse lugar não, viu? Obrigado, Humberto. Foi Humberto, gostei. Diretamente de Brasília, capital federal. Obrigado, Humberto. Deus abençoe. Até semana que vem. Próxima quinta, muito exatamente. Boas participações dele, sempre trazendo aqui